Olá, amigos e amigas do Pode Saber. Estamos aqui hoje para mais uma gravação, um episódio sobre transição planetária, pluralidade dos mundos habitados. Aqui é Guilherme de Barros e nós vamos falar a verdade para vocês. Há muitas moradas na casa de nosso Pai. Estamos aqui com um time bem bacana, pessoalmente, presencialmente, e uns amigos também via Skype. Estamos estreando essa forma de gravar aí. Se der tudo certo, vai ampliar bastante os horizontes do programa daqui para frente. Sejam bem-vindos, amigos. Olá, amigos, é Geraldinho Lemos. Sejam todos bem-vindos. Vamos gravar esse tema interessantíssimo. Olá, pessoal, aqui é Henrique Lisboa. Vamos lá, rumo ao infinito. Boa noite, pessoal. Meu nome é Leonardo Damasceno. É um grande prazer participar do grupo. Olá, pessoal, aqui é o Marco Gandra e vamos iniciar aí um estudo bacana aí. O Guilherme já estava falando aí do Crop Circle, que a gente sabe onde tem um, né, Guilherme? Esse aí é uma brincadeira com o Dauro, que ele mesmo fala que tem um Crop Circle no alto da cabeça, que na verdade é a calvície chegando. Oi, pessoal, aqui é o Liceu de Marota. Tem uma frase: os obstáculos ensinam fixando a lição, o que nem sempre acontece com as simples palavras que objetivam o ensinamento. Olá, amigos, aqui é Lívia Dias. É um prazer estar aqui com todos de novo. Olá, pessoal, aqui é Elisa Randan. É uma alegria participar desse podcast. Olá, pessoal, aqui é o Denis Perdigão. É uma alegria muito grande estar junto com vocês. É isso aí, gente. A Elisa e o Denis estão hoje dentro da caixa, né? Dentro da caixa da internet via Skype. Inbox. Mas antes de nós começarmos esse episódio sobre pluralidade dos mundos habitados, vamos aos nossos e-mails e recados. A gente te espera novamente daqui a pouquinho. Eu tenho uma dúvida dessa lista mas eu não sei se vai ser possível. Leitura de e-mails. Olá, amigos e amigas do Portal Saber. Aqui é o Denis Perdigão. E temos alguns e-mails e recados para vocês. Hoje, infelizmente, não vamos contar com a presença sempre especial da Maria Luísa Perdigão. Convidamos nossos ouvintes a conhecer uma nova ferramenta no Portal Saber, cujo endereço é www.portalsaber.org. Por iniciativa dos nossos colegas Clairton Souza e Gislaine Pedroso, foi criado um novo serviço para auxiliar aos ouvintes do podcast. Esse serviço se chama Referências do Pode Saber. O que é isso? Clairton e Gislaine perceberam que há uma riqueza muito grande de informações em cada um dos episódios, mas apenas pelo título era difícil perceber os conteúdos que eram tratados ali, porque no podcast há sempre uma diversidade de informações. Então eles tiveram a ideia de criar referências para cada episódio, pontuando como uma espécie de sumário os principais pontos que são abordados em cada episódio. Já foi adicionado no Portal Saber um link chamado Referências logo no cabeçalho de nossa página. Clicando nesse ícone, o ouvinte tem acesso às primeiras referências que foram colocadas lá. Até o momento nós temos adicionado as referências relativas ao primeiro programa Recordando o Chico Xavier, o programa que deu início a essa série tão especial que toca tanto os nossos corações. O trabalho está sendo continuado e em breve nós vamos ter adicionado à página outras referências relativas aos demais episódios gravados pelo Portal Saber. Aproveitamos para agradecer o Clairton e a Gislaine por essa importante ideia, por toda a iniciativa e trabalho de colocar essa ideia em prática. Muito obrigado, Clairton. Muito obrigado, Gislaine. Aproveitamos também para pedir aos nossos ouvintes que nos ajudem na divulgação do Portal Saber. Os podcasts e todo o conteúdo produzido no portal tem sido útil a muitas pessoas, inclusive que têm nos reportado por e-mail o quão sensibilizadas e quanto elas têm tirado proveito dos podcasts gravados pelo Portal Saber. Então, se você gostou do nosso trabalho, se você acha o trabalho interessante, nos ajude a divulgar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo tão relevante. Como sempre, temos recebido muitos e-mails de muitos colegas do Brasil e do exterior, compartilhando conosco as suas impressões, agradecendo, elogiando ou criticando algo em relação ao conteúdo postado pelo Portal Saber. Dos vários amigos que nos escreveram,
eu gostaria de mencionar o e-mail do Jackson Pinheiro. Olá, amigos do Portal Saber. Muita paz a todos. Estou adorando a série Transição Planetária. Assisto várias vezes todos os episódios. Gostaria de sugerir que o Marco Gandra organizasse uma playlist. Jackson, nosso amigo Marco Gandra, nos pede para avisar que essa playlist já existe em forma de feed RSS, que pode ser acessada pelo iTunes, pelos agregadores de podcast para Android ou pelo nosso aplicativo na Play Store. Basta buscar Pode Saber e encontrará o app. Um grande abraço para você, Jackson. Outro e-mail recebido foi o do Léo Carrilho. O Léo nos diz que tem acompanhado o trabalho do Portal Ser desde o início, mas só agora ficou conhecendo o trabalho do Grupo Saber. Ele diz que já ouviu o primeiro episódio, o segundo, estava iniciando o terceiro. Estava adorando. O Léo mora nos Estados Unidos há 8 anos, é engenheiro nuclear, atua na área e é professor adjunto na Universidade de Colômbia, onde ele obteve o seu doutorado. Léo, muito obrigado por sua mensagem, espero que você continue gostando dos nossos podcasts. Também nos escreveram a Lurdimar Bezerra, o Fábio Damasceno, a Aldamir Maria Carvalho e muitos outros amigos aos quais nós agradecemos. Não é possível ler todas as mensagens, mas gostaríamos de agradecer a todas essas pessoas que têm nos ajudado, interagido conosco, nos incentivado na continuidade deste trabalho que é tão gratificante para nós. Para vocês, meus amigos, eu desejo um ótimo podcast. Até mais. A verdade é que o tema pluralidade dos mundos é um tema muito sério. Ele foi abordado muito prematuramente pelo Allan Kardec, numa postura muito corajosa, porque não há uma religião que aborde claramente nos seus escritos codificadores o tema da pluralidade dos mundos habitados. Não há nenhuma religião que fale claramente nesse sentido, né, Geraldo? E o Allan Kardec teve algumas perguntas, 4 perguntas no Livro dos Espíritos destinadas a esse fim. De certa forma, foi uma audácia dele, né? Ele se antecipa à ciência, se antecipa aos acontecimentos e, fiel às informações espirituais que ele havia contactado ou codificado de várias fontes, ele então resolve, no Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação, que este ano de 2014 faz 157 anos de publicação, agora no dia 18 de abril passado. Então, ele vai abordar, num dos capítulos do Livro dos Espíritos, inclusive colocando como subtítulo, né, Pluralidade dos Mundos. E a partir da pergunta 55, ele vai questionar os espíritos a respeito. O Camille Flammarion, ele era astrônomo, não é? Pois é, eu acho que nenhum de nós aqui tem grandes conhecimentos de astronomia, mas me parece que a partir do século XIX é que os avanços dos sistemas ópticos permitiram um estudo melhor da atmosfera dos planetas, da sua conformação. Isso foi gerando uma crescente curiosidade das pessoas em relação ao tema, né? Na década de 50, um século depois do Allan Kardec, com aquele evento do Orson Welles, que narrou a invasão pelo rádio dos extraterrestres. Dia que a Terra parou? E nesse dia, esse tema ganhou o mainstream, ganhou a mídia de uma maneira diferenciada, e aí sim passou a ser destinado para a curiosidade das massas. Mas é importante, eu acho, a gente fazer uma primeira distinção, gente, em relação àquilo que está na mídia, em relação à vida, né, em outros planetas. Tem muitas coisas interessantes, tem outras que são galhofas, e é importante a gente fazer essa distinção entre uma coisa e outra para a gente poder diferenciar bem aquilo que o Allan Kardec se refere e aquilo que nós vamos nos referir como vida extraplanetária, não é isso? Mas antes de até fazer essa distinção, Allan Kardec vai apenas tratar dos fundamentos do assunto.
Quer dizer, ele não vai entrar nos meandros, nos detalhes, nas informações que naquela época estavam disponíveis, nada disso. O próprio Camille Flammarion, que era do Observatório Astronômico de Paris, inclusive ligado à Academia Astronômica da França, não é? Era considerado na época um dos maiores astrônomos, era editor de revistas, estudiosos do assunto. Ele, inclusive, escreveu vários livros ficcionais sobre a existência de vida além da Terra, porque ele já vislumbrava isso. E ele era participante, como espírita, da Sociedade Espírita de Paris e amigo de Allan Kardec. O interessante, Geraldinho, você está comentando isso, é que para nossos ouvintes entender que nós estamos iniciando aí esse estudo, que não acaba nesse episódio, né? Mas ele tem a pretensão de abrir uma porta para a gente discutir assuntos relacionados aí realmente a várias moradas da casa do meu pai e até essa relação com a transição planetária que nós estamos passando agora. É interessante que a gente tem que realmente buscar nas obras básicas, buscar o que Kardec falou, para que possamos fazer um nivelamento, possamos fazer aí um trabalho didático, porque, como disse o Guilherme, não é uma área muito simples, até mesmo para os espíritas há muito tabu envolvendo essa situação, não é mesmo, Guilherme? Sem dúvida. Esse e alguns outros temas são bem delicados e a gente vai tentar abordar da maneira mais clara possível para evitar o aspecto místico que envolve esse tema, né, o aspecto puramente especulativo que envolve o tema e tentar realmente assim, se divertir com esse lado, mas tentar abordar de uma maneira mais séria e até um pouco mais cética mesmo, mais cuidadosa nesse sentido, para a gente ver o que é fato e o que é pura especulação. Olha, pessoal, eu acho que a gente deve, nesse primeiro episódio, tratando o tema, nos ater à obra de Kardec, especialmente o Livro dos Espíritos, para a gente ver e discutir as bases sobre as quais Kardec lança esse tema para o futuro. E depois a gente vai entrar, naturalmente, em considerações acerca da ufologia, do que hoje está acontecendo no mundo, das evidências, não é? E das dúvidas também que estão nas cabeças de todo mundo, lembrando que hoje a pluralidade dos mundos habitados, a possibilidade da existência de vida extraterrestre é amplamente difundida, está na imprensa, está na internet, está na televisão, nos filmes de Hollywood, em todos os lugares da vida cotidiana das pessoas. Embora não tenhamos ainda aquela evidência aberta aos olhos de todos, né? Aquela comunhão de ideias em torno dessa realidade. Mas tem sido uma informação corrente na ciência atual a questão da existência de planetas compatíveis em relação a tamanho, distância da sua própria estrela, porque os planetas eram, até pouco tempo, né, se imaginava que existiriam planetas nos sistemas solares diversos, mas não havia uma comprovação. Só com o avanço da telescopia e avanços da computação que permitiam cálculos mais sensíveis e detalhados é que os astrônomos começaram a comprovar a existência de planetas nos diversos sistemas e aí fizeram um estudo relativamente recente em relação à estatística de quantos planetas estariam mais ou menos numa distância que permitiria uma vida similar à da Terra. E o número, obviamente, é muito grande, porque o número de estrelas é muito grande também. Então, mesmo uma fração pequena já garantiria um número enorme de possibilidades. Guilherme, nós estávamos conversando antes de iniciar a gravação, também é a questão da forma, né? A forma biológica que a gente imaginávamos, temos como tabu, né? A base por carbono, e não necessariamente dessa forma em outros lugares, e nem mesmo na questão vibratória, que isso é muito importante. Tem um robozinho lá em Marte que não está prestando nada, mas a própria física quântica hoje, o Dauro vai nos falar bem disso nos próximos episódios, a gente sabe que tem a questão aí vibratória e o observador cria a realidade. Talvez num mundo fora, como por exemplo em Marte, alguma coisa assim, ao olhar para a Terra está vendo apenas um planeta rochoso, estéril, sem água, sem vida, e opa, o que tem ali? Não é mesmo?
É isso mesmo. É preciso considerar também o seguinte, com o avanço da astronomia, os céus mudaram bastante, né? Então, quando Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos, por exemplo, não se conhecia a existência de outras galáxias, né? O conhecimento da época de Allan Kardec apenas admitia a existência de estrelas, outras estrelas. É o que eles tinham condição de observar com seus telescópios. E achavam que todos os pontos de luz que iluminam as nossas noites eram estrelas. Somente no século XX e depois dos avanços da ciência, especialmente com Einstein, é que as observações foram mais além e eles passaram a enxergar, além de estrelas, milhões e com o passar das décadas, bilhões e trilhões de galáxias. Tem aquela famosa fotografia do Hubble que ficou durante muitos meses focalizando em uma pequena pixel do sistema solar, no escuro profundo, né, um pequeno ponto. E à medida que se sensibilizava aquela fotografia, eles foram ver e fizeram as contas de quantos milhões de galáxias tinha apenas naquele pequeno quadrado ali em que o Hubble focalizou sua fotografia. Mas vamos então ao Livro dos Espíritos para a gente discutir o assunto. Na pergunta 55, Allan Kardec indaga os espíritos superiores. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência e bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. E comenta Allan Kardec: Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recriarem à vista. Aliás, nada há nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra que possa induzir à suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Interessante é o seguinte, que hoje, cada dia mais, nós estamos vendo planetas que têm características semelhantes à nossa. A própria NASA está publicando planetas que estão sendo encontrados que têm condições, pela localização, de ter água, de ter até mesmo a própria vida, como atmosfera, e ter a vida como nós a conhecemos. É muito interessante, porque a gente está falando de um livro de 1857, falando coisas que só nos últimos anos que a gente está tendo respostas. É interessante isso, né? Porque Kardec fala justamente aqui no comentário dele, na última frase, a existência de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Isso é totalmente visionário. Porque naquela ocasião não se tinha condição de afirmar isso. Hoje, uma década atrás, né? Não tinha condição. Hoje sim. Hoje a ciência já está afirmando isso e o projeto de descoberta de outros planetas em outros sistemas que tem destinação específica de 2 satélites, um deles norte-americano e outro europeu, em parceria com os japoneses, além do Hubble também, que está o telescópio que está em órbita, tem provado isso frequentemente, né? Hoje, semanalmente, a NASA divulga novas descobertas. Há até aplicativos de celular, eu mesmo tenho o meu, que toda semana ele atualiza a lista de novos planetas girando em torno de estrelas distantes. Só para saber, as estatísticas apontavam somente na nossa galáxia a possibilidade estatística, levando em consideração
a distância do astro e condições semelhantes à da Terra, 8 milhões de planetas com condições semelhantes à da Terra que poderiam abrigar a vida como a nossa. É importante a gente registrar o seguinte: embora os cientistas atuais, os astrônomos, os astrobiólogos e etc., estejam procurando mundos com características de pressão, de temperatura, de distância adequada da sua estrela em comparação com a Terra, eles estão trabalhando dentro de uma ótica de vida, procura de vida semelhante à vida que nós conhecemos na Terra. Mas esse parâmetro, essa discussão, ela é excludente, não é? Ela está restringindo a pesquisa apenas às condições de vida que nós conhecemos como aquelas que habitam a Terra. Vida vegetal, vida animal e vida humana. E aqui na pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos, e no seu próprio comentário, ele não se restringe a isso. A gente vai ver na pergunta seguinte, mostrando que outras condições de vida vão existir. Então, embora as previsões que somente na Via Láctea existam 8 milhões de planetas semelhantes à Terra, ou seja, com condições de habitar a vida como nós a conhecemos, isso não significa que os outros bilhões, porque a nossa Via Láctea, os cientistas ainda não têm o número certo, mas especula-se que ela possa ter entre 200 bilhões e 400 bilhões de astros. De estrelas. De astros, exatamente, de estrelas. Ora, só o nosso Solzinho tem pelo menos 8 planetas e dezenas de planetóides girando ao céu ao redor. Quer dizer, se essa matemática valer também para todas as outras estrelas, estamos falando na existência de entre 2 bilhões e 4 bilhões de planetas. Então, até o número de 8 milhões de planetas semelhantes à Terra é pequeno. Uma vez eu escutando um programa da Voz da América em inglês, já na década de 80, um astrofísico falou o seguinte: olha, a gente vai nesses outros planetas, envia sondas a eles, mas são planetas em que a gente lá aporta com nossas câmeras, com as nossas películas, na época não era digital, para tirar fotos e para tirar registro através dos nossos aparelhos, que são uma extensão dos nossos 5 sentidos. E ele criticava esse tipo de atitude, porque com isso você não consegue perceber coisas que vão além do nosso espectro de percepção, não é? Aliás, o nosso espectro, Luiz, só para ter uma ideia, se a gente estendesse uma folha de 3.000 quilômetros de distância, um papel contínuo, né? 3.000 quilômetros de distância, o espectro visível que nós enxergamos, todas as cores e vemos como nós vemos aqui, teria somente 30 centímetros de largura. Então, assim, o espectro eletromagnético ele é muitíssimo amplo, e aí sem levar em conta outros tipos de vibrações que eventualmente a gente nem conhece, né? Outras frequências que talvez a gente nem consiga imaginar. O que eu estava querendo falar tem a ver, inclusive, de certa forma, com isso também. Na pergunta, foi perguntado, são todos os planetas, todos os globos que se movem no espaço habitados? E a resposta é sim. Isso mostra que muita gente pode pensar, eu acho que isso foi um erro na codificação. Porque hoje nós temos sondas, né, temos isso, temos aquilo, que não estão vendo, não estão mostrando. Gente, a mesa girante que se levantava do chão e girava, como acontecia na época da Kardec, como aconteceu muito nos 5 anos de experimentos do grupo de Skoll na Inglaterra e outros grupos ainda que acontecem, essa mesa que gira, ela é uma mesa, é um objeto identificado, né? Mas é voador. E é um fenômeno desse que acontece e acontecia corriqueiramente a ponto de estar nos jornais do mundo inteiro. A ciência recusa aceitar sequer a existência desse fenômeno, não olhar para ele, né?
E ainda mais, quando está falando que os espíritos, que todos os globos são habitados, com certeza são habitados em multidimensões, não é? Diferenciadas das nossas, e muitas vezes as descrições que os espíritos nos dão a respeito disso, como o nosso lar, que é um mundo, que é uma cidade, que está em nível vibracional, dimensional diferenciado, que é a vida. Como a gente poderá garantir que nesses outros, da Lua, dos satélites, dos orbes, todos não há, né, vida? E que é o que, na verdade, os espíritos falam. No livro Cartas de uma Morta, o orientador espiritual da Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier desencarnada, ele fala, olha, mesmo aqui no plano espiritual, nesses hiatos dos espaços onde só há frio e escuridão, a gente pensa que não há vida, tem vida. Quer dizer, no espaço sideral da espiritualidade, imperceptível para os espíritos, ele afirma, aqui está cheio de vida. A gente que não percebe. É por isso que a gente vê. Outro dia eu vi na internet uma pessoa que ela colocava em xeque algumas informações dos livros do Chico baseado nas filmagens feitas pelas sondas que foram enviadas para lá e que não detectaram nada, né? E é um sinal claro de que ele não leu, não entendeu algumas das informações presentes na doutrina espírita, como essa da próxima pergunta, na própria codificação, como essa pergunta que vem a seguir. Mas antes dessa pergunta, vamos comentar também essa fala de Kardec dizendo assim, que nada faz com que a Terra, nem a posição dela, nem o volume, nem o tamanho, nem a constituição da Terra a destacam perante os outros mundos. Naturalmente que ele falava isso em relação aos outros planetas conhecidos, como Saturno, Júpiter, né? Não havia assim um destaque na Terra em comparação aos outros planetas do Sistema Solar, na época dele, que a considerasse especial, né? Só que hoje a gente pode ampliar isso ao infinito, porque hoje nós sabemos da existência de inúmeras, milhares, bilhões de galáxias. Quer dizer, a Terra virou quase um nada, né? Quase uma poeira cósmica, diante da imensidão, do infinito dos universos, dos multiversos. Quer dizer, nada indica que nós somos especiais. Eu diria. Aliás, nem mesmo a pretensa inteligência da Terra indica que nós somos seres inteligentes de Exatamente. fato. Vamos botar aqui os pingos nos is, porque os espíritos dizem que se a gente tem algo de especial é a nossa ignorância e extremo egoísmo e orgulho. No livro da Carta de uma Morta, o espírito orientador dela chega a dizer que nós estamos num planeta que é um dos lugares mais egoístas do universo. Nesse caso, é um caso especial, o que justifica a nossa incapacidade de dar voos mais altos no campo da percepção extrasensorial. Porque num planeta dessa magnitude, desse nível de criminalidade e vamos dizer assim, de subalternidade espiritual em que vivemos, recursos de visão espiritual, de acesso a verdades extrafísicas, têm que ser muito reduzidos, né? Fazendo com que a gente seja aquele serzinho ainda muito humilde, muito rastejante, em que essas mais evidentes experiências, inclusive extrafísicas, são temerariamente negadas pela ciência oficial do mundo, por exemplo, até hoje, coisa que o mundo inteiro vive, evidências que já estão aí a mão cheias para o mundo inteiro viver, e a nossa ciência, os nossos acadêmicos e as autoridades ainda virando os olhos para isso, que seria a solução para a humanidade. Quer dizer, um planeta desse nível, né, mostra que a gente tem que ter mesmo limites, né? Porque com esse nível de orgulho, com esse nível de vaidade, você ter acesso a verdades extrafísicas, não sei se você lembra, Guilherme, quando você esteve aqui no congresso com o pessoal de transcomunicação instrumental, você lembra disso? A questão da transcomunicação instrumental já estava arrefecendo muito, porque a notícia que vocês me deram, eu já tinha sabido por outras fontes, né? É que as grandes empresas multinacionais estavam comprando os esquemas de aparelhos desenvolvidos por médiuns e por cientistas europeus para comunicabilidade com os espíritos
para ganharem fortunas em cima daquilo. Assim, né? Converse com o seu irmão no além por apenas $1 milhão. Quer dizer, um planeta nessa magnitude tem condição de acessar de forma generalizada a mediunidade, o conhecimento superior, a comunicabilidade com outros povos, com a fraternidade universal? Nós achamos que é difícil. Daí a imperiosa evangelização da Terra, para que a gente possa tentar respirar um ar de maior, como dizia o Chico, né? Para a Terra começar a fazer parte da comunidade universal de uma forma, porque até hoje nós somos esse sítio, essa rocinha do sistema solar, que as coisas mais rudimentares não podem aqui ser discutidas e nem, né, devido aos nossos maus interesses, né? Aliás, o elemento da arrogância e da prepotência, ele é algo que poderia afetar essas observações também, né, levando em consideração aquilo que nós conhecemos da doutrina espírita, sobretudo os exemplos que tem nas obras de André Luiz, é de que a comunicação existe, mas muitas vezes ela não é percebida. Se você citou aí, Luiz, um aspecto da transcomunicação, e também um outro fator que existia na época é que os cientistas, muitos deles, a maioria europeus, eles falavam que não entendiam, mas que parecia que a disposição do grupo influenciava na captação das informações pelos meios digitais, pelos equipamentos que eles dispunham. Então, que de alguma maneira a sintonia do grupo parecia influenciar na qualidade e na intensidade das mensagens recebidas por meios eletrônicos. E da fidelidade também. E da fidelidade também. Então é interessante. Será que isso também não acontece com comunicações extraterrestres? Será que eles não estão comunicando, mas talvez há uma dificuldade nossa, até pela nossa arrogância e prepotência, em perceber essas mensagens? Então, é possível, sim. Bom, na sequência, então, a pergunta 56 de Allan Kardec diz o seguinte: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? E a resposta sucinta é: não se assemelham em nada. Não se parecem em nada. Agora, uma coisa que a gente tem que perceber é o seguinte: isso vale também para a vida nos outros orbes, porque nós sabemos que o perispírito ele é revestido da atmosfera daquele orbe. Ou seja, o que nós queremos falar com isso? Que essa dificuldade de detecção que nós estamos comentando, ela tem a ver com essa característica, ou seja, com até a psicosfera daquele orbe. É isso mesmo, é o que nos parece, Gandra, porque quando se diz que todos os planetas têm uma constituição distinta, isso significa uma modificação, um dimensionamento diferenciado do fluido cósmico universal na construção daquele planeta, e isso vai gerar também uma diferenciação dimensional, vibracional diferenciada nos perispíritos que são constituídos naquele planeta, fazendo com que, de fato, muito dificilmente a gente visite um outro planeta nos revestindo da matéria constitutiva daquele planeta aqui, com o perispírito daquele planeta, mostrando que essa viagem ela tem determinados pontos técnicos que ainda nos falham a percepção, né? Para que a gente possa, de fato, algum dia visitar um outro planeta. Engraçado, um dia perguntaram ao espírito, não sei em que livro foi isso, mas eu achei muito interessante. Perguntaram assim: olha, o homem ainda vai chegar à Lua? Ali lá da década de 40. O homem ainda vai chegar à Lua? E o espírito falou assim: deve chegar sim, mas vai pelo meio mais difícil e não vai encontrar nada, porque ele vai pegar, talvez faça um prédio de 60 andares para voar até lá. E não é por aí. Você deveria pelos canais magnéticos. Isso me chamou muita atenção, que no livro de André Luiz, nos livros de André Luiz, ele se comunica entre os planos espirituais através dos campos magnéticos de saída, né? E esses campos magnéticos de saída são muito bem falados nos livros da Egorina, não é isso? Aquele Cidade no Além? No prefácio, né, do livro Cidade no Além, que foi dado por André Luiz através do Chico, ele vai citar, por exemplo, que esses campos de saída estão mais próximos das águas. Isso. Não, e é interessante, porque muitos encontros que eu já tive com espíritos em saída do corpo e em sonho,
era perto de uma praia, Aliás, onde é que o Chico se encontrou com o Emmanuel pela primeira vez? Também. Foi no açude, né? Perto do açude. Perto do açude, quer dizer, a questão da água, isso tudo é muita coisa para a gente pesquisar, mas eu acho isso tudo muito interessante, porque para a gente começar a tirar um pouquinho desse padrão, como o Guilherme estava falando, de tentar observar os outros planetas só mesmo na base do telescópio, da nossa espaçonave que vai até lá, nesse espaço frio e escuro, sem realmente a gente se adaptar. E eu assisti uma vez um filme americano que achei muito interessante. O filme era um lugar que parecia uma roça, mas era a Terra no futuro, né? Mas eram todas pessoas muito adiantadas. Aí eles falaram, hoje nós vamos visitar o planeta tal. Eu fiquei olhando assim, olha, no filme, como? Mas parece uma roça, como é que eles vão visitar o planeta tal? Mas eles iam dormir, saíam do corpo e visitavam Júpiter, visitavam, né? Um filme antigo. E usando equipamentos mesmo, eu acho que um filme que retrata muito bem essa possibilidade, usando, no caso, um transporte físico, é aquele filme Contato. Eu estava me lembrando dele agora. Né? E dando um spoiler gigante do filme, mas no final, quem não viu, infelizmente vai tomar esse spoiler aí do filme. Mas no final ela faz uma viagem longa nesse aparato, nesse transporte, e na nossa percepção de quem ficou na Terra, não passa tempo algum. E para ela passou um tempo considerável naquele transporte, porque certamente já está indo por uma dimensão que é diferente daquela que nós estamos. E as consequências, né, Guilherme, morais daquilo ali do filme são muito legais. São muito legais e muito interessante como é que mostra como é que nós não temos capacidade ainda, muitas vezes popular, né, de uma verdade dessa magnitude ficar tranquila para todo mundo, porque foi um escândalo, a mulher teve problemas graves porque ela teve aquele contato, a ciência pirou, né, os cientistas começaram no filme tem um teólogo, né? Dizem que no livro o diálogo da cientista com o teólogo são muito mais profundos e mais bem elaborados, mostrando exatamente essa luta e essa dinâmica da fé e da razão, né, na busca por vida inteligente fora do nosso planeta. Luiz, você comentou aí realmente de o planeta ainda não está adequado para receber essas informações. O que isso me traz e tem a ver com a nossa série que nós estamos tratando de transição planetária é que aparentemente se nós estaríamos então, se conseguirmos obter realmente aí a permissão divina para adentrarmos nessa nova era que está para acontecer, é que tudo isso virá à tona, não é mesmo? O que você imagina disso? Não, eu acho que o próprio Espiritismo é um vir-à-tona de tudo isso, não é? O Espiritismo está aí, inclusive em livrarias, em bancas de jornais, esses conhecimentos estão para todo mundo. Então eu acho sim que a humanidade está chegando num momento de muita maturidade e... Agora, é claro, as classes superiores, no sentido das classes mesmo, de pessoas que estão com um nível de cultura superior, elas vão ter que ter muita renúncia para começar a espargir esses conhecimentos e serem muitas vezes escarnecidas pelo meio acadêmico. Esse é o preço. Escarnecidas pela sociedade constituída. Porque, na minha opinião, se esses livros já estão nas bancas de jornais, se nós temos livros de Francisco Cândido Xavier, livros de alto nível revelacional, moral, científico, religioso, filosófico, é porque a humanidade já está, né, madura, porque senão esses livros, esses conhecimentos estariam todos em grupos herméticos, secretos, né? Essa época, eu acho que em si acabou, é claro. O Espiritismo é altamente didático, ele não quer violentar ninguém com seu conhecimento, ele não quer violentar consciências. Por isso a reencarnação, por exemplo, tem que ser muito bem explicada e muito bem estudada, porque ela pode cometer, a pessoa pode cometer muitos enganos se ela sabe pouco disso. Agora já está aí a explicação. Temos que nos apoderar do conhecimento e assumir as consequências desse conhecimento na sociedade, porque isso nos incita e nos chama a obrigação de sermos aquele médico que o André Luiz, né, quis fazer lá no nosso lar, e o Clarencio disse para ele, o ministro, olha, se você for ser um médico assim lá na Terra,
o médico que a gente tem aqui, você vai ser escarnecido, humilhado, parafraseando, né? Você vai ser um médico medíocre, né? Porque os seus valores vão ser muito diferentes dos valores do pessoal normal. Então nós aqui, todos nós, eu me incluo, nós vamos ter que gradativamente ganhando essa coragem, essa fé em todo esse conhecimento que está disposto aí, para que através de alguém a sociedade comece a dar olhos, a dar vistas, a falar, poxa vida, esse conhecimento tem gente que tem algum juízo e que está com ele na cabeça. Luiz, sobre isso, né, Kardec fala que a transição chegaria e que as pessoas, na sua maioria, admitiriam os conhecimentos espirituais, né, a vida em outros planetas, que está aí no Livro dos Espíritos e tal, e que os céticos seriam convencidos pela maioria, pelo domínio da ideia universalmente, né? Exatamente. E se a gente não assumir esses conhecimentos para nós e, como você disse, pagar o preço desse conhecimento, esse momento vai demorar mais ainda a chegar. Os céticos não vão ser convencidos porque não vai ter maioria, né? E aí nós estaremos errando mais uma vez, né? Porque, como diz o Emmanuel, muitas vezes o atraso da humanidade de seus 500 anos aí foi em virtude da defecção do sacerdócio. O que é defecção do sacerdócio? O sacerdote tirar o corpo fora, né? O cara está com acesso a conhecimentos de monta, que estão lá no Evangelho, mas são tantas circunstâncias, tantas contingências humanas do campo do poder, das regalias de Estado, das conveniências, que aquilo foi ficando lá para o chão, e atrasamos a humanidade aí centênios, né? Isso nós mesmos podemos fazer novamente com essa distração de termos o conhecimento, de termos o acesso, inclusive à fenomenologia, coisa que às vezes os cientistas, não sei porquê, eles rejeitam, até ter o acesso para que haja inclusive uma negação dogmática em suas mentes que a coisa nem existe. Mas isso aí nos dá aquele ensejo de que a gente não perca tempo. Por isso nós estamos aqui hoje, né? Todos nós tentando passar para a humanidade dizendo, a coisa é assim, e quem for lá conferir vai entender, né? Os livros estão todos publicados. Nós estamos aqui no Brasil, quem está me escutando, está escutando em português. Olha, há países aí que dariam, a vida por termos a quantidade de livro sob uma mediunidade tipo do Chico Xavier, de tal alto nível, né, de fidelidade, de moralidade superior. E a gente tem toda essa ferramenta aí, eu não sei, né, se Deus quiser a gente está fazendo bem, mas seria bom de poder se dedicar mais, né, e tudo mais. Voltando aí à pergunta do Gandra, eu queria destacar, e nós temos aqui a gravação que está inclusive disponível na internet, do programa Pinga Fogo, gravado por Chico Xavier em 1972, na TV Tupi de São Paulo, quando o entrevistador Saulo Gomes pergunta a ele sobre a possibilidade da existência de vida extraterrestre e a possibilidade de nós humanos da Terra contactarmos essas civilizações, outras civilizações. O Luiz Lopes, que é o nosso companheiro da TV Globo, nos honra com a sua presença. Muito obrigado. E encaminha uma pergunta ao Chico Xavier. Chico, é o companheiro da Globo que formula esta pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando a Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier, se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos,
então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso Emmanuel, que está presente, que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, ou então os soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência. Essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Olha aí, gente, vejam vocês o que disse o Chico. O Chico, em 1972, claramente estabelece um prazo de 50 anos e uma pré-condição da espiritualidade superior para nós não nos entregarmos a um conflito, a uma deflagração mundial, não é? De uma guerra de extermínio de consequências imprevisíveis, e que após esse prazo, se a humanidade seguisse em paz ou fizesse jus por merecer o contato com os seres extraterrestres, nós construiríamos, inclusive, aí vocês viram, cidades de vidro na Lua. Interessante que ele fala, por exemplo, que nós tiraríamos do solo lunar água, coisa que recentemente a NASA comprovou, né? Eu estou falando de uma coisa que tem menos de 3 meses de descoberta por parte da NASA em 2014, e em 1972 o Chico já dizia. E que dessas cidades de vidro que nós construiríamos na Lua, nós teríamos condição de contactar, segundo ele aqui falou mesmo, as outras civilizações, não só de nossa galáxia, como também ele fala de outras galáxias. E nós sabemos que recentemente
Não, comparando com a época que o Chico disse isso, a NASA tem esses projetos mesmo. Exatamente, tem o projeto também de visitar Marte, não é? De construir uma base em Marte. Quer dizer, tudo isso está avançando. O Geraldo, dentro da pergunta do Gandra também, o que eu acho que é uma coisa marcante para a questão da transição planetária é a humanidade terrestre se descobrir pertencedora de uma comunidade mais ampla em que os valores éticos e morais são compatíveis com aqueles de todas as doutrinas espirituais sérias que existem no planeta, do amor ao próximo, do respeito às diferenças, né, do desenvolvimento espiritual humano para o progresso das sociedades, enfim, esse ingresso nessa comunidade mais ampla é como um infante ser admitido, né, numa sociedade de adolescentes e adultos para um maior nível de aprendizado, digamos assim. Guilherme, eu acho que é o seguinte também. No momento que nós lemos o Livro dos Espíritos ou vimos também as comunicações que o Chico Xavier vem nos trazer, a gente percebe que nós estamos num limiar realmente de um mundo maravilhoso. E aí a gente fica imaginando, com apenas as nossas ferramentas, seria possível isso? Então eu entendo que a entrada desse comunidade é que realmente abrirá portas fantásticas para nós. Pois é, eu acho que aí vale a pena, eu não ia nem citar esse vídeo, mas eu acho que com essa fala que nós tivemos aqui, eu acho que vale a pena citar para as pessoas assistirem em casa e eventualmente até parar o episódio agora, assistirem, depois voltarem a ver, que é em relação às tecnologias possíveis a partir de contatos com civilizações mais avançadas do que a nossa. Aí nós estamos entrando no terreno especulativo. No primeiro momento, ele não tem uma relação específica com a doutrina espírita, mas eu acho que vale a pena ser citado. Tem um documentário que trata desse assunto, que é o documentário chama Thrive, THRIVE.com. Então, se vocês entrarem no thrive.com, vocês vão ver um documentário muito interessante sobre um modelo físico-matemático baseado no duplo torus, que é bem explicado e bem detalhado, e tem uma parte desse documentário, inclusive, que mostra a possibilidade de que comunidades extraterrestres estejam trazendo um pouco dessa tecnologia para permitir, por exemplo, coisas que hoje parecem fantásticas. E aí eu quero lembrar os amigos dos primeiros humanos que desejaram voar, por exemplo, né, imaginavam ganhar os céus, e quantos séculos não foram necessários até que o homem de fato conseguisse ganhar os espaços. E se a gente vê a tecnologia toda embarcada num avião hoje, ou numa nave que faz uma visita à Lua, por exemplo, é inacreditável os avanços que foram conseguidos em menos de 50 anos. Exatamente, a gente pode ver a revolução que a física quântica nos trouxe. Sim, com a microeletrônica, por exemplo, celulares. Então a gente pega coisas do campo da fantasia, como Star Trek. Computadores. E aí a gente pega um celular dos primeiros, que foi o StarTAC, que foi inclusive uma homenagem. Ele era aquele comunicador, literalmente aquele comunicador que o Capitão Kirk usava para comunicar com Scott, né, para teletransporte. Então as coisas que nós imaginamos, muito possivelmente podem ser concretizadas. E há aqueles que afirmam que já foram concretizados. Para vocês terem uma ideia, um exemplo, nesse vídeo que vocês vão ver dessa tecnologia do duplo torus, há um cientista que ele foi discípulo, aprendiz do Otis T. Carr, que foi um físico, um cientista da década de 50, que dizia que já tinha conseguido produzir naves que voavam livres da força da gravidade da Terra. E essas pesquisas aí entram na teoria da conspiração, foram subtraídas pelos governos, pelo governo norte-americano, enfim. Tirando fora essa especulação, é bem interessante notar a similaridade, Luiz, em relação à tecnologia proposta com aquilo que nós vemos nos livros de André Luiz. Segundo os cientistas que pesquisam essa forma de energia do duplo torus, eles dizem que um aparato que produz esse campo eletromagnético, se você colocar esse campo eletromagnético na mesma frequência, por exemplo, do campo da Terra, você então é liberado da atração da gravidade. E uma tecnologia que está nos livros do André Luiz que a gente vê é o do Aeróbus,
que muitas tecnologias estão previstas lá, como TV de plasma, internet e outras, mas o aeróbio a gente ficava pensando, nossa, a gente parece tão distante de conseguir essa tecnologia. No entanto, há cientistas que dizem que nós já temos aí alguns modelos teóricos para experimentar e poder concretizar isso. Inclusive no livro Os Mensageiros, ele cita um aparelho de transporte entre o mundo espiritual e a Terra, que era baseado em repulsão eletromagnética. Esse aprendiz do Otis TK, ele chama John Ring, e ele diz que se você colocasse esse aparato, esse campo eletromagnético na mesma frequência, por exemplo, do planeta Marte, você seria atraído quase que imediatamente para a atmosfera daquele planeta. Então a ideia é de que modelando esse campo eletromagnético, produzindo frequências diferentes, você consegue feitos inacreditáveis. Agora, vamos voltar mais uma vez nesse assunto, a resposta dos espíritos superiores a Allan Kardec, dizendo que a constituição física dos outros mundos, da vida em outros mundos, não se assemelha às condições físicas da vida na Terra. E que, portanto, daí a gente pode derivar e concluir que nós podemos ter inúmeras formas de vida baseada em outros níveis energéticos, outras associações, inclusive, de matéria, porque no caso nosso é carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, né? Mas a ciência já especula hoje a existência de vida, por exemplo, com o silício, que é um dos elementos da tabela periódica, né? Então, há aí uma diversidade imensa, né? Até porque a gente pode imaginar que a tabela periódica que nós observamos é a tabela associada à vida e à dinâmica energética do nosso planeta. Do nosso, exato. A gente pode ter uma tabela que seja um passo contíguo a essa e que tem elementos completamente diferentes que nós não conseguimos detectar porque nós produzimos todos os instrumentos que nós utilizamos para medir e verificar, são instrumentos baseados, né, na nossa própria tabela. Sendo especulativo novamente, né, nós estamos falando que a matéria é energia, e a energia ela é visualizada, não, ela é presente em formas de onda. Então, onda trabalha de forma contínua, não de forma discreta. Então, a tabela periódica ela é a representação discreta de elementos. Isso não tem muito a ver com o pensamento que a gente tem hoje de energia. Que aí, no caso, nós estaríamos falando de um conjunto contínuo, ou seja, nós teríamos uma infinidade de nuances entre um elemento e o outro. Por exemplo, diversas tabelas dentro de uma só, né? Naqueles intervalos entre os elementos, nós podemos ter outros constituídos que escapam aos nossos sentidos e às nossas mensurações. Né? Para o pessoal entender, por exemplo, um dado discreto seria dia. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Isso é um dado discreto. Mas o contar da hora, do tempo, ele é contínuo. Fluido. Então, é fluido. Então, não tem um dado discreto. Eu estava pensando, então, na superioridade da resposta dos espíritos para o Kardec, porque eu fico vendo, eu vejo quanto que para o Kardec, o interesse dele, dos espíritos que estavam ligados ali na época, o grupo dele, era de saber se tinha algum planeta parecido com o nosso. E os espíritos não iam responder isso naquela época, mesmo hoje a ciência chegando à conclusão que tem planetas parecidos com o nosso. Mas a didática dos espíritos era muito maior do que a gente imagina, porque a ciência ia demorar para chegar nessa conclusão, porque os mais próximos a nós não são semelhantes. Então, eles tiveram toda uma sabedoria para chegar à verdade, para não haver tanta contextualização, né? Tanta contestação. Mas aí você entra na pergunta 57. Vamos lá. Como a constituição física dos mundos não é a mesma, podemos concluir que os seres que os habitam têm corpos e uma organização diferente? Sem dúvida, como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Isso é fantástico, né, gente? Porque, olha só a comparação, o paralelo que os espíritos fazem. Eles fazem um paralelo com a vida na Terra. Aqui mesmo na Terra, a diversidade é imensa. Você tem o tipo de vida animal como nós, sobre a Terra,
respirando oxigênio, não é? Vivendo sob determinadas condições de pressão e temperatura. E você tem seres no oceano abissais que vivem tanto na superfície do oceano, como os peixes e os mamíferos, tipo as baleias, por exemplo, e aqueles outros que vivem nas profundezas abissais, que nem olhos têm, né? Que se localizam por sistema de radar, por exemplo, um sistema orgânico de localização, completamente distinto do nosso sistema de percepção. Alguns possuem luz própria, né? Quimicamente produzida. Lá no meio da escuridão das fossas abissais dos oceanos. Recentemente, os submarinos teleguiados foram visitar, por exemplo, vulcões submersos e, para surpresa deles, encontraram, junto à lava saindo das aberturas vulcânicas submarinas, encontraram vida, e vida em profusão, né? Caranguejos vivendo sob pressão inimaginável no fundo das fossas abissais. Temperatura, né? Temperaturas altíssimas ali junto da lava escoando. Gases venenosos. Gases venenosos. E nós temos também o exemplo dos pássaros, né, que voam a altitudes para nós impossíveis, e, no entanto, eles têm uma capacidade visual extraordinária, como é o caso das águias, né, que a milhares e milhares de metros são capazes de identificar uma presa e pegá-las assim com uma rapidez imensa. A atmosfera do planeta, ela contém nuances de vida que são inacreditáveis para nós, né? Por exemplo, grandes migrações nos oceanos entre o dia e a noite, que são as maiores migrações de seres vivos do planeta e que passam desapercebidas e acontecem todos os dias, quando anoitece e seres das profundezas migram verticalmente nos oceanos em direção à superfície e vice-versa. Seres microscópicos que pairam no ar sem jamais tocar o solo e tem toda uma vida e uma dinâmica na atmosfera. Tem o seu e ciclo, que né? Tem o seu ciclo de vida praticamente todo na atmosfera da Terra. Eu estou me lembrando dos espeleólogos, né? Que são aqueles que estudam... Espeleólogos. Espeleólogos, que são aqueles que estudam as cavernas. E eles também encontraram nas cavernas mais escuras e mais inóspitas vida de insetos, de micro-organismos, de seres que dentro daquele ecossistema se desenvolvem normalmente, plenamente. Voltando ao que o Marco Gandra tinha nos perguntado antes, achei interessante, porque se nós conseguirmos, através de uma nova mentalidade científica, uma nova mentalidade social, nos desvencilharmos desses sentimentos primitivos, de orgulho, de vaidade, que Jesus veio para isso, né? Nós conseguiremos grandes progressos, como talvez o Chico estivesse já prevendo aqueles 50 anos. Eu lembrei aqui da pergunta 74 do livro Consolador, perguntaram a Emmanuel: o homem científico poderá encarar com êxito as possibilidades de uma viagem interplanetária? E o Emmanuel respondeu o seguinte: pelo menos enquanto perdurar a sua atitude de confusão, de egoísmo e rebeldia, a humanidade terrestre não deve alimentar qualquer projeto de viagem interplanetária. Que dizemos do homem que, sem dispor a ordem na sua própria casa, quisesse invadir a residência dos vizinhos? Se tantas vezes as criaturas terrestres têm menosprezado os bens que a providência divina lhes colocou nas mãos, não seria justo circunscrevê-las ao seu âmbito acanhado e mesquinho? O insulamento da terra é um bem inapreciável. Então, à medida que nós realmente começarmos a fomentar em nós, nas ciências, né, nas universidades do mundo, um outro tipo de paradigma. Nós falamos aqui sempre, porque somos espíritos, do paradigma de Jesus Cristo, que é o máximo, é o top de linha. Mas todo paradigma que for nessa direção, na direção do não egoísmo, da não vaidade, se nossos cientistas começarem a se curar psicologicamente do orgulho, do ranço, da competitividade,
poxa, nós podemos fazer desse planeta um lugar maravilhoso, porque poderemos ter acesso. E eu acredito que hoje na humanidade há correntes de pessoas, né, que tenham estão querendo, mesmo não tendo às vezes crença, não tendo, mas a lógica é tão forte, né? A lógica das coisas, a lógica da vida, da natureza, vai nos descortinando essas verdades cristãs, desde a época do Cristo, mas de uma forma mais clara. Pergunta 58. Os mundos mais afastados do Sol são privados da luz e do calor, já que o Sol apenas se mostra para eles com a aparência de uma estrela? Acreditais então que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol, e não considerais o valor e importância da eletricidade, que em alguns mundos desempenha um papel que vos é desconhecido, e muito mais importante do que na Terra? Aliás, já dissemos que os seres desses mundos não são nem da mesma matéria, nem têm os órgãos dispostos como os vossos. E Allan Kardec comenta: as condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser aprimoradas ao meio em que vivem. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos que seres pudessem viver na água. É assim em outros mundos, que contêm sem dúvida elementos que nos são desconhecidos. Não vemos na Terra longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? O que há de impossível em que, em certos mundos, a eletricidade seja mais abundante do que na Terra e tenha aplicações e funções cujos efeitos não podemos compreender? Esses mundos podem, portanto, conter em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias aos seus habitantes. Eu achei incrível, porque foi exatamente o que nós falamos anteriormente em relação a outras substâncias, outros elementos diferentes, o papel de outras energias preponderantes naquele planeta que não na Terra. É fantástico essa antecipação, não é? Porque nós sabemos, por exemplo, que o planeta Júpiter, ele emite mais luz do que recebe do Sol. E os cientistas estão estudando exatamente isso, as fontes dessa luminosidade. Júpiter, dizem que Júpiter é uma estrela que deu errado, né? O que ainda não nasceu. Ela é quase, né, uma estrela que ainda não nasceu, que é uma massa muito grande, mas eles realmente não têm uma explicação bem apurada. Agora, os estudos que eles estão fazendo, por exemplo, das grandes tempestades na atmosfera de Júpiter, mostram que elas liberam, por exemplo, uma delas é muito maior do que a Terra. Sim, né? aquele olho, né? Aquele olho gigante. E ela está lá desde que foi pela primeira vez observada, a mesma tempestade. E acho que várias terras, né, caberiam dentro dessa única tempestade. Então o tamanho disso é gigantesco, é inimaginável para nós. Se nós observamos aqui na Terra, a gente lembra dos furacões que acontecem comumente na América do Norte, na Ásia, e esses furacões liberam uma quantidade imensa de energia. Se extrapolarmos isso por tempestades gigantescas lá de Júpiter, nós podemos facilmente concluir que a energia é muito mais abundante lá do que aqui. E, naturalmente, nada impede que, sendo Júpiter, como a informação dos amigos espirituais indica, o planeta de condição feliz aqui no sistema solar, com a habitação de seres muito mais evoluídos do que nós, sendo eles os mais evoluídos do sistema solar, nada impede que eles já tenham descoberto a fonte desta energia, o controle dessa energia em benefício da sua própria sociedade. Muito diferentemente das nossas associações de matéria aqui na Terra. Mas só não sei se é uma correção, mas uma ideia. Há um astro no nosso sistema que contém uma vida ainda mais evoluída do que o próprio Sol, né? O próprio Sol. O próprio Sol. Né? Então, assim, o que é indicado na literatura espírita é de que o Sol é a morada dos espíritos mais puros do nosso sistema, né?
O próprio Chico me disse, uma vez eu perguntei a ele onde residia Jesus. E ele me respondeu, no sol. Para nós é inimaginável isso, né? Parece muito místico, mas eu fico imaginando se parte dessa luz e desse calor e desse abraço vivificador do sol também não é uma energia psicoespiritual desses seres, não é? Sendo ele a fonte do equilíbrio da vida planetário, na Terra, né? Aliás, do equilíbrio do sistema solar inteiro. Nada eu fico imaginando mais também lógico. que existe na Tábua das Esmeraldas um conhecimento ancestral que está lá entre os egípcios de que aquilo que está em cima é como o que está embaixo. E imaginando que nós poderíamos extrapolar todas as leis e as normas que nós vemos no mundo para o macrocosmo e para o microcosmo funcionando de maneira análoga, nós poderíamos imaginar que toda manifestação física faz parte de algum psiquismo, de alguma forma. Os planetas estão envolvidos num psiquismo diferente do nosso que nós não imaginamos. Assim como nós vemos a planta tem um psiquismo próprio, e nos dizem os minerais também, e até as estruturas atômicas, nelas existe um psiquismo simples, mas que organiza aquele movimento e aquela vida de alguma forma. Também os sistemas planetários, o próprio Sol e assim por diante. Agora aqui, voltando à questão dos corpos, os espíritos respondem que não só os mundos, mas também a matéria dos nossos corpos tem órgãos diferentes daqueles que nós conhecemos. Então, se nós aqui na Terra temos órgãos próprios para a vida terrestre, né? Por exemplo, o sistema respiratório, o pulmão, para aspirar e expirar o oxigênio e o nitrogênio, enfim, os gases da atmosfera, isso é um tipo de organização fisiológica muito ligado à nossa vida, que nós conhecemos aqui de seres que habitam a crosta terrestre. Que, por exemplo, em Saturno será totalmente dispensável, sendo que lá a atmosfera é muito diferente da terrestre. Agora, será que, assim, entrando no campo da especulação, o tipo humanoide, será que é ele, aquele tipo biológico prevalente para a vida inteligente no universo? Ou a gente corre risco de encontrar, como nas séries do Star Trek, uma ameba inteligente gigante em algum sistema algum dia? Eu acho que a própria resposta aqui indica isso. Os espíritos falam que é a forma humanoide. Não, sim, mas eu acredito que a forma humanoide... Mas há variáveis, né? A forma humanoide se desenvolveria em planetas semelhantes à Terra, de condição, vamos dizer assim, de temperatura, pressão. Porque a forma humanoide, ela precisa do quê? Precisa da água. Não, mas o humanoide eu digo assim, não necessariamente... O design. Exatamente. O design, com braços, com pernas, o humanoide nesse sentido, Geraldo. Eu creio que ele seja um design que favorece. Mas aqui para as nossas reflexões, eu fico imaginando assim, por exemplo, os braços que permitem manusear objetos, favorecem o nascimento da inteligência, enfim. Uma pergunta sobre isso mesmo. Eu acho difícil imaginar. Não sei se no livro do Consolador ou no livro dos Espíritos fala que é um humanoide mesmo. Só que tem no livro Carta de uma Morta, tem um ponto que a Maria João de Deus começa a achar o pessoal meio monstruoso. Quando ela visita Saturno. Saturno. E eles acham... E o cara fala assim, simplesmente você não está acostumado com os elementos analógicos do planeta. É por isso que você está achando uma coisa meio monstruosa. Mas... Ela se assusta com os habitantes de Saturno, porque eles são alados. Né? Ela descreve, eles são alados. E para ela, humanoide, naturalmente, eles teriam uma aparência monstruosa. Só que o benfeitor espiritual que acompanha até lá, nessa viagem fora do corpo, né? Que ela, naturalmente, ela fez uma viagem aí interplanetária sob a assistência do benfeitor espiritual. Eles vão dizer uma coisa muito curiosa para ela. A sociedade de Saturno está tão evoluída que as crianças de Saturno, com 6 meses de idade,
já possuem a mediunidade completa e têm a capacidade de se comunicar pelo pensamento com todos os seres do sistema solar. Olha, nesses livros que tem também aquela fala de que os corpos físicos dos habitantes de um desses planetas eram mais sutis, mais diáfanos do que os corpos espirituais portados aqui no planeta Terra. Quando ela se refere a Marte, né? Ela também visita Marte e o benfeitor espiritual fala isso com ela, que os corpos de Marte, os corpos físicos da humanidade de Marte, são mais diáfanos do que os mais diáfanos perispíritos da Terra. Então, naturalmente, que a gente não veria com os nossos equipamentos mesmo. Bem interessante. Sabe quem é outra pessoa que fez certamente uma visita espiritual a outro planeta, Geraldo? O roteirista de Avatar. Avatar é maravilhoso, né? É maravilhoso, né? Com certeza aquilo deve ser uma viagem interplanetária ali que ele fez. Olha só aquela parte que estava falando aqui do Maria João Deus, falou assim: nada tinham de comum com os tipos da humanidade terrena, afigurando-se-me extraordinariamente feios com a sua organização animalesca, com suas membranas à guisa de asas, tão estranhas para mim, as quais lhe facultavam o poder de volitar à vontade. Por isso que nessa parte eu realmente estranhei um pouquinho, que eu tinha aquela concepção, né? Agora fala em volitação, né? Não fala em voo, o que é muito diferente, né? Volitar à vontade, pelo que a gente estuda na obra de André Luiz, a volitação tem muito a ver com a vontade do pensamento, com a força do pensamento, em que o espírito vai onde quer, simplesmente se desloca pela força da vontade. Ok, gente, é isso aí. Nós vamos deixar um gostinho de mais vontade sobre o tema e em um próximo episódio a gente espera trazer uma discussão um pouco mais detalhada na área de objetos voadores não identificados, contatos, possíveis contatos, né, de comunidades extraterrenas também. E as consequências disso do ponto de vista moral, aquilo que a doutrina traz mais detalhadamente para nós nas obras de André Luiz e outras como essas que já foram citadas superficialmente aqui. Agora, para isso, né, Guilherme, nós temos que que estudar e conhecer o que a ufologia está dizendo a respeito. Porque Allan Kardec vai dizer o seguinte, que a doutrina espírita ela é progressiva e progressista, e ela deverá incorporar no seu conhecimento, no bojo do seu conhecimento, todas as aquisições da ciência, não é? E nós sabemos muito bem que no século XX, especialmente, se estabeleceu na Terra um grupo de estudiosos do fenômeno UFO, que é o fenômeno dos objetos voadores não identificados, que não necessariamente são extraterrestres, mas são fenômenos que existem e que são estudados por gente séria. Tá certo que os próprios ufólogos dizem que 90% dos fenômenos são explicados à luz do conhecimento terrestre, né? Ou então são fraudes ou são enganos de quem os viu, mas que 10% não são explicados, ou seja, são fenômenos de objetos voadores não identificados que acontecem e que não têm explicação. Então, o conhecimento disso faz parte também da busca do conhecimento espírita, tendo em vista que Allan Kardec, já no Livro dos Espíritos, já nos dizia que havia pluralidade dos mundos habitados. E esse se torna um dos princípios básicos da doutrina espírita. Então, por que dar as costas os estudiosos espíritas darem as costas a esse conhecimento que está disponível? Inclusive, esse ano no Brasil vai se realizar em Curitiba um Congresso Mundial dos Contatados. E o ano passado realizou-se em Foz do Iguaçu um Congresso Mundial de Ufologia. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço para todos e muito obrigado e até o próximo episódio.